Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós somos a equipe Caped, estamos aqui para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o primeiro trimestre de 2021, quando nós estamos com a revista Ensinamentos Bíblicos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nesse primeiro trimestre nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Hoje nós vamos compartilhar convosco a lição de número 6, tratando sobre a igreja, a carta à igreja de Pérgamo, a igreja flertando com o mundo. Quero louvar a Deus pela presença aqui do pastor Micaías, da irmã Giane, que juntos estaremos compartilhando a lição nesta ocasião. Quero cumprimentar a todos os professores e professoras, que estão nos acompanhando, os internautas, e também agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui juntamente com o pastor Paulo, a irmã Jeane, para juntos nós termos um tempo aí meditando na palavra de Deus e tendo como foco, os ensinos de Jesus para a igreja de Pérgamo, que com certeza também tem aplicação para as nossas vidas. Pai do Senhor, irmãos, para mim é um grande privilégio estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar e trocar conhecimentos acerca da palavra de Deus. Quero agradecer desde já a equipe Caped, pastor Paulinho e o pastor Micaías, pelo convite de poder estar aqui. Espero poder contribuir para o reino de Deus. Meus irmãos, o nosso desejo é que tudo aquilo que nós comentarmos aqui sirva de auxílio, de subsídio para você, professor, que está preparando a sua lição para o próximo domingo, que nós possamos ser ferramentas nas mãos de Deus para te auxiliar. Como sempre dizemos, que você não somente assista, mas que você também compartilhe com outras pessoas o link dessa lição, para que outros também possam ser abençoados. Conforme dito anteriormente, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Pérgamo, a igreja flertando com o mundo. O nosso texto-chave está em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 14, onde lemos assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Para refletir, nós temos a seguinte afirmação: a igreja flerta com o mundo quando relativiza os princípios da palavra de Deus. Nossa leitura bíblica está em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 17. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Ainda tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, nós vamos, nesta ocasião, estudar a respeito desta igreja que estava plantada na cidade de Pérgamo. E temos aqui já como primeiro tópico da nossa lição, conhecendo a cidade de Pérgamo. E vamos pedir ao pastor Micaías para fazer essa abertura para nós. Bom, o comentarista, ele começa falando a respeito da cidade de Pérgamo, Isso é muito importante porque é bom que nós tenhamos esse contexto histórico para a gente entender também aquilo que Jesus fala a esta igreja. E algumas informações que ele coloca aqui, que nos chamam a atenção, é que essa cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante,
daquela região, da região da Ásia Menor, e inclusive diz a história, conforme está aqui na revista, que Pérgamo se tornou até a capital daquela província da Ásia, né? A gente também conhece a palavra pergaminho, e a revista também registra aqui que este termo pergaminho, ele vem exatamente porque na cidade de Pérgamo foi onde surgiu aquela técnica de se escrever no couro, daí esse nome pergaminho. Daí só para a gente ver a importância dessa cidade, né, na própria história. Era uma cidade também onde havia uma grande biblioteca, que só perdia para a Biblioteca de Alexandria, né, que a história diz que inclusive foi incendiada, né, a Biblioteca de Alexandria, e a segunda maior biblioteca da antiguidade era a Biblioteca de Pérgamo. Então era uma cidade muito importante. Mas também esta cidade, conforme a Bíblia diz, que Jesus fala, Jesus diz aqui no versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então essa era uma cidade também que era um dos locais mais importantes do culto ao imperador, não é? Então, se por um lado era uma cidade que tinha uma cultura assim bem avançada, também era um local onde o culto ao imperador, a idolatria era bem intensa, não é? Então era um lugar bastante importante, mas espiritualmente falando, era uma situação bem complicada ali na cidade de Pérgamo. E a gente meditando sobre isso, era um lugar certo para a igreja estar mesmo, né? Porque onde é um lugar de muitas trevas, então é ali onde a luz do evangelho precisa brilhar, onde nós precisamos brilhar é no meio das trevas. Só que o que a gente vai ver na revista aqui é que esse ambiente começou a influenciar a igreja, não é? E isso é que não pode acontecer, a igreja que tem que influenciar o ambiente. Mas essas são algumas informações que a revista traz a respeito da cidade de Pérgamo, informações históricas. Conforme disse aqui o pastor Micaías, uma cidade de uma importância histórica, política, econômica. Eu estava observando, vendo alguns comentaristas, e Micaías, relacionado a essa biblioteca com mais de 200 mil livros que eles tinham ali em Pérgamo, houve um tempo em que o governo, a liderança de Pérgamo resolveu disputar com Alexandria quem tinha a maior biblioteca. E foi aí onde, segundo esse historiador que eu estava vendo, Alexandria ela começou a recusar a transferência dos papiros para Pérgamo, justamente para que não houvesse esse alcance, né, para que Pérgamo não alcançasse Alexandria em quantidade de livros. E onde então foi que Pérgamo desenvolveu a técnica, como você disse muito bem aí, de escrever no couro de animais, e então descobriu-se ali, inventou-se o pergaminho. Então o pergaminho ele tem esse nome por causa da cidade, não a cidade por causa do pergaminho, né? Então foi derivado do nome da cidade esse nome para essa técnica de escrever em couro. Mas aqui, Gênio, conforme até o pastor Micaías já deu uma adiantada, que ambiente terrível para se plantar uma igreja, e apropriado, né? Terrível e apropriado, porque além de ser ali o ponto central, ponto culminante da adoração ao imperador, ainda tinha lá o tal do Esculápio ou Asclépio, né? Dependendo onde você lê, que é o deus da cura. Eles tinham ali essa imagem, que tanto é que a imagem desse deus é que se usa hoje na medicina, né? O deus Asclépio ou Esculápio. Então ali também era um lugar muito visitado por causa dessa suposto poder de cura que tinha na cidade ali. A expressão que nós vemos aqui do trono de Satanás, alguns comentaristas fazem que é referente ao altar, né, que havia ali na cidade, que era um altar ao deus da cura, que era o deus da serpente, né, que tinha um símbolo ali da serpente. E também a gente vê que ali naquela cidade havia um templo de adoração ao imperador Augusto. Então, nós vemos que essa expressão trono de Satanás, alguns comentaristas remetem a isso.
Porém, se a gente for pensar no trono, né? Quando a gente pensa no trono, pastor Paulinho, a gente pensa que todo trono tem um reino e todo reino tem um domínio, né? Então, eu acredito que essa expressão trono de Satanás, ela vai muito além desse altar ou desse templo erguido ali. Vai a um domínio mesmo, vai a seitas que haviam ali, né? Todo um domínio ali de Satanás naquela cidade, de pessoas ali, né, que estavam aprisionadas e que precisava, como muito bem o pastor Micaías colocou, que era um lugar que a igreja precisava chegar e chegou através do apóstolo Paulo ali, e aí foi erguida uma igreja naquele lugar, onde nós vemos que ali começa, né, o título que fala que é a igreja flertando, e quando nós olhamos assim para a palavra flertando, nós vamos ver que esse flertar indica um relacionamento, né? Então, era uma igreja que estava a um passo, a um princípio, a um passo de relacionamento com o mundo e com aquelas heresias que ali eram pregadas. Dentro dessas observações a respeito da cidade, dessa idolatria e de outros sistemas de pensamento que reinavam ali, essa expressão utilizada por Jesus Cristo, que a igreja estava situada no lugar onde estava o trono de Satanás, como disse a irmã Giane aqui muito bem, um lugar onde Satanás ele reinava, onde ele dominava, onde ele influenciava as pessoas, e como foi muito bem observado pelo pastor Micaías, que é justamente neste lugar que a igreja precisa estar. E esta igreja, certamente, ela nasceu durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele esteve ali em Éfeso, que está na região da Ásia Menor, e ali ele ficou por 2 anos, e queria até aproveitar esse momento para fazer uma correção aqui na grafia da nossa revista, na página de número 29, lá onde está a igreja de Pérgamo, que foi grafado aqui 3 anos, mas são 2 anos conforme está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e no versículo 10. Então, durante esta terceira viagem do apóstolo Paulo, terceira viagem missionária, provavelmente foi quando nasceu, quando foi plantada esta igreja ali na cidade de Pérgamo, nesse ambiente totalmente influenciado pelo adversário da nossa alma. Deus permitiu que fosse plantada a igreja, uma igreja que cresceu, uma igreja que floresceu, e agora nós vamos estudar então essa carta que Jesus envia para a igreja. E o terceiro tópico da nossa lição diz aqui a respeito da forma como Jesus se apresentou à igreja. E desde a primeira carta que a gente vem estudando aqui nesse trimestre, a gente vem observando que a forma como Jesus se apresenta para a igreja, ela tem relação com a necessidade da igreja e também com a visão que João teve ali no capítulo de número 1, a visão do Cristo glorificado. Então, cada necessidade da igreja é a forma como Jesus se apresenta. E eu acho interessante isso, Micaías, porque mostra a multiforme ação de Deus, de acordo com a necessidade, ele se apresenta. Deus, ele não dá para enquadrar Deus, fechar Deus dentro de uma caixinha, não. De acordo com a necessidade, com o ambiente, Deus se apresenta como solução, como saída, né, para essas necessidades. É o que a gente pode ver aqui, a igreja de Pérgamo. É isso mesmo. E uma coisa interessante é quando a gente vê as 7 cartas, como o senhor já disse, Jesus se apresenta de uma forma para cada igreja, né, que tem a ver com a necessidade da igreja. Exato. Mas isso também mostra um princípio que é o seguinte, que a igreja, como corpo de Cristo, cada igreja local, ela demonstra, ela expressa para o mundo um aspecto da pessoa de Jesus. Não é? Então, Jesus, ele é expresso ao mundo, ele é manifestado ao mundo de uma forma completa quando as igrejas elas estão numa sintonia, né? Não estão disputando uma com a outra, mas quando existe aquilo que Jesus fala lá em João 17, a unidade, né? Quando o corpo de Cristo na terra está unido, então, por exemplo, em Santo André, quantas igrejas evangélicas existem que pregam a palavra de Deus? São muitas, né? A nossa é uma delas. Então, aquilo que a nossa igreja ela demonstra para o mundo, somado ao que as outras igrejas de Santo André mostram ao mundo, isso que faz com que Jesus
seja apresentado ao mundo, né? Então, é interessante isso, que Jesus ele se manifesta de uma forma a cada uma delas, e como o senhor disse, tem relação com a manifestação, com a revelação de Jesus no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, João está vendo lá Jesus. E aí, cada carta mostra um pedacinho dele. É um princípio isso aí, né? Jesus total, o corpo de Cristo completo, é quando as igrejas, todas elas estão em unidade, e aí o mundo, foi isso que Jesus disse, se vocês forem um, então o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Então, o que faz com que realmente o evangelho tenha poder para ser transmitido para a sociedade? É que quando eles veem que os cristãos, eles estão no só propósito, não tem essa de ficar brigando com um, com o outro, disputando, não. Porque somos todos parte da mesma igreja e nós unidos é que vamos revelar quem Jesus é para o mundo. Então, é interessante esse princípio aí na revelação de Jesus para cada igreja. Muito bem. E nesse aspecto da igreja em Pérgamo, Jesus se apresentou como aquele que tem a espada saindo da sua boca. E nós vamos ver isso mais para frente, mais para a conclusão dessa carta que Jesus enviou através de João para a igreja de Pérgamo. E nós vamos já ver aqui, antes de ver o que significaria essa espada saindo da boca de Jesus, o que, Giane, que Jesus viu e disse para a igreja, né? O que ele enxergou na necessidade daquela igreja, como é que Jesus enxergou o comportamento da igreja e apresentou aqui nessa carta. Quando Jesus diz e vê para a igreja, é interessante que quando a gente estuda e vê as 7 igrejas da Ásia, a gente vai ver que Jesus, ele que escreve ali, né? João escreve para aquelas 7 igrejas e a gente vê que aquelas cartas são escritas com um conselho, né? Uma repreensão, um elogio, um conselho e uma promessa. Nem todas têm a repreensão, mas todas têm o conselho e a promessa, né? E aqui, Jesus vê e ele identifica ali na igreja de Pérgamo elogios, ele faz elogios àquela igreja e também ele faz repreensão, né? E depois ele dá um conselho. Então, se a gente for ver aqui o tópico A e B, vai falar dos elogios, né? O tópico A fala assim, que conserva o meu nome, né? Versículo 13. Então, vai falar que em meio àquelas heresias que era pregada, aquela cidade idólatra, né? Mas havia ali uma igreja implantada e se havia ali crentes que estavam sendo seduzidos e levados por aquelas falsas doutrinas, por aquelas falsas heresias. De um outro lado, havia também cristãos que permaneciam ali fiéis. E foi isso que Jesus viu, que permaneciam ali, que tinham uma identidade cristã. Então, é isso que Jesus elogia. Olha, eu vejo que tem aqueles que conservam o meu nome, aqueles que mantêm uma identidade cristã, que perseveram na minha palavra. E aí o B vai falar assim, e não negastes a minha fé. Então, assim, que manteram ali seu testemunho firme. Imagina que, no meio daquele contexto, né? Aquele contexto daquela cidade de Pérgamo, uma igreja sendo implantada, as perseguições que a igreja ali sofriam, né? Havia muitas perseguições. Haviam aqueles que pregavam as heresias, né? Que queriam ali confundir o povo, que queriam trazer o povo à idolatria. Mas havia também uma perseguição ali que nós vemos, né? Que até Antipas morreu, né? Como um mártir. Então, havia uma grande perseguição. Mas, no meio daquela grande perseguição, havia um povo que se manteve fiel. E isso o Senhor elogiou, né, aquele povo. E aí, depois, o Senhor repreende, né, e traz a repreensão daqueles que seguem tanto a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E aí, a gente precisa entender o que é essa doutrina de Balaão e qual é a doutrina, né, dos nicolaítas. Eu vou ser bem assim, dar um resumo para os irmãos. A doutrina de Balaão, ela está ligada à doutrina, né, da idolatria. Quando Balaão ali, ele orienta, né, o rei Balaque
para que ali o povo de Israel se volte à idolatria. Então, a doutrina de Balaão vai falar sobre isso, né? Sobre a idolatria. E a doutrina dos nicolaítas vai falar de um povo, né? De pessoas ali que eles se infiltravam dentro da igreja e traziam ali ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Então, eram pessoas que que estavam ali no meio da igreja para distorcer toda a verdade. E aí eu quero trazer isso para os irmãos que hoje, né, há um desafio também para nós. Será que hoje não há essa idolatria, os falsos ensinamentos? Qual a posição da igreja diante de tudo isso, né? Será que isso foi só ali na cidade de Pérgamo? Esse problema foi só ali em Pérgamo e hoje não tem mais? Né? E nós sabemos que hoje há um grande desafio da igreja, né? Nós, como cristãos, é isso que o Senhor quer, que nós mantenhamos, em meio a todas as dificuldades que aí, né, todos os assuntos sociais que vêm sendo tratados, que a igreja se posicione e mantenha firme, né, o seu testemunho, a sua identidade, independente aonde a gente esteja, né, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, nós temos que manter a nossa postura de servos do Senhor, fiel a Deus, aqueles que temem a sua palavra. Mesmo que o mundo diz que é contrário ou que hoje os valores têm sido distorcidos, mas é importante a gente olhar para a palavra do Senhor. Veja bem a visão, meus irmãos, que Jesus teve da igreja, conforme a irmã Giane pontuou aqui muito bem. Uma igreja que mantinha sua identidade, uma igreja que mantinha a sua fidelidade, apesar das perseguições, apesar dos problemas. E isso fala muito para nós também nos dias atuais, porque nunca foi fácil servir ao Senhor e nunca vai ser fácil servir a Deus. A gente sofre, aqui no Brasil, a gente não sofre uma perseguição aberta, uma perseguição forte, muito contrária a nós, mas temos uma perseguição velada contra o Evangelho, temos de alguma forma uma perseguição às pessoas nas universidades, no trabalho, às vezes na vizinhança, e nós podemos aprender com esta igreja aqui que apesar de ter tido uma perseguição severa, a ponto de Jesus dizer aqui que Antipas, a sua fiel testemunha, esse Antipas aqui possivelmente foi um líder, foi um pastor daquela igreja ali em Pérgamo, e tem uma lenda, né? Não podemos dizer que é real, que é verdadeira, mas que foi defendida por Tertuliano, por exemplo, de que ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze e foi levado à fornalha e ali ele morreu cozido dentro daquele bezerro de bronze. Então, assim, não sabemos se isso é real ou não, mas o que importa é que a Bíblia diz que ele foi martirizado, ele foi uma testemunha fiel ao Senhor, mesmo ele sofrendo essa perseguição, a perseguição ali de culto ao imperador era muito forte. Quem se negasse efetivamente a cultuar o imperador, ele sofria flagelos terríveis. E foi o caso do nosso irmão Antipas aqui, o irmão Micaías, que ele foi martirizado, mas ainda assim ele manteve, conforme o próprio Jesus testemunha aqui, né, que ele manteve a sua fidelidade. Foi morto entre vós, e parece que foi algo testemunhado pelas pessoas, pelo que o texto dá a entender aqui, foi morto entre vós, onde Satanás habita, ou seja, num ambiente muito hostil ao Evangelho do Senhor Jesus. É isso mesmo. O texto destaca, né, na verdade o texto que é a fala de Jesus, né, destaca essa perseguição e Jesus chega a citar, né, o nome de Antipas como um exemplo de alguém que foi fiel. E como disse a nossa irmã Giane, Jesus faz elogios e também faz aqui uma repreensão, né? Só abrindo um parêntese aí, pegando o gancho do que foi dito pela nossa irmã, é interessante que aqui a gente também vê um princípio até de comunicação, né? Porque Jesus, ele tinha algo a dizer, uma palavra de repreensão para aquela igreja. Só que antes ele começa com um elogio, né? Sim. Daí tem alguém que já chamou isso da comunicação tipo sanduíche. Quando você vai fazer uma repreensão, vai corrigir alguém,
seja um filho, um subordinado, o que Jesus nos ensina é que é o seguinte, você começa com elogio, aí depois você dá a bronca, e aí depois você elogia de novo. Exato. É isso que Jesus está fazendo, né? Então, esse é um ensinamento que Jesus nos dá até para os nossos relacionamentos aí pessoais, né? Porque Jesus começa falando assim, no versículo 13, conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e aí Jesus diz, retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, como foi dito aqui. E aí, no versículo 14, Jesus fala, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Talvez se fosse eu, já ia começar já falando, né? Vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, tá tudo errado, tal. Muitas vezes a gente faz isso até com os nossos filhos, né? Eles acertam 3, 4, 5, 10 vezes, num erro só a gente já vai lá e desce a lenha, né? Ou mesmo um líder junto aos seus subordinados, mas Jesus não faz isso. Por isso que Jesus ele deixa bem claro que ele tinha ali coisas boas que ele via na igreja, né? A fidelidade, o martírio de Antipas, não é? E mesmo estando o trono de Satanás ali, havia pessoas ali que não tinham negado a sua fé, além de Antipas. E depois Jesus fala a sua palavra de repreensão e depois... No versículo 17 ele diz, quem tem ouvidos ouça, que é a promessa que já foi dita, ou seja, ele fecha o assunto ali com uma palavra positiva, né? Então eu acho interessante também que o fato de Jesus ter falado de Antipas mostra que mesmo tendo algo negativo sobre a igreja, Jesus não deixa de falar aquilo que era positivo. E algo muito importante aqui, irmãos, para a gente observar nessa carta à igreja de Pérgamo, é que como no caso de Antipas, já citado aqui, a igreja ela se apresentou bem, ela se mostrou bem determinada a resistir toda investida de perseguição externa. E o grande problema, pelo que a gente entende aqui, quando Jesus ele diz, mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, é que lá dentro da igreja tinha alguém que estava dando ouvidos a essa doutrina de Balaão. Isso aqui é algo muito importante para a gente observar, porque eles se fecharam, a igreja se fechou muito bem protegida contra as investidas externas. Ela sabia que estava num ambiente hostil, num ambiente idólatra, num ambiente corrupto, num ambiente imoral. Ela estava plantada numa cidade que tinha no seu contexto social todas essas particularidades, então ela se fechou contra o externo. Nenhuma seta externa conseguia furar esse bloqueio. Tanto é que mesmo com a perseguição, Antipas, ele foi tomado ali como exemplo de alguém que resistiu fielmente a essa investida. Porém, internamente tinha algumas situações ali entre os crentes. Isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, porque às vezes a gente olha para o exterior e esquece de olhar, Giane, para o interior. Eles permitiram que essa doutrina de Balaão, que é essa questão da mistura entre os povos e também a doutrina dos nicolaítas, que é interessante a gente observar. Quando Jesus mandou a carta para a igreja de Éfeso, ele falou que o pessoal de Éfeso, eles não aceitavam as obras dos nicolaítas. Agora aqui em Pérgamo já não é mais só um comportamento, já é algo que estava sendo permitido ensinar, porque já é a doutrina dos nicolaítas. Então é algo que internamente na igreja já estava sendo, aos meus olhos, nessa carta aqui, Giane, já estava sendo aceito a disseminação. E quando a gente pesquisa um pouquinho sobre o que eram esses nicolaítas, né? A palavra nicolaítas quer dizer dominadores dos povos, né? E dá a impressão que essas obras dele eram licenciosidade ou permissividade dentro da igreja. Então algumas coisas que não deveriam estavam sendo permitidas. E isso é complicado porque a igreja se fechou para o ataque externo, mas não teve o mesmo cuidado internamente. E às vezes a gente percebe isso. Pode acontecer no nosso ambiente, né? As coisas externas a gente se protege bem, mas internamente fica ali alguma murmuração, alguma coisinha, algum descompasso entre os irmãos. O que a gente pode aqui, Giane, observar nesse texto? O que nós temos que, até de aplicação para as nossas vidas, acho que cabe muito bem, é essa troca de valores que hoje existe, de fato, na nossa sociedade, né? Então, assim, nós temos hoje uma inversão de valores muito grande
E aí é um momento que a igreja precisa se posicionar e que precisa ter ensinamentos, né? Tanto para os filhos, né? Porque assim, hoje a igreja ela está bombardeada por ensinamentos, por valores contrários. Então, se não tem um ensinamento genuíno da palavra de Deus, porque tudo que a gente for buscar, a palavra de Deus ela tem para nos esclarecer. Toda dúvida que surgir de um assunto social que hoje tem, a palavra de Deus sempre vai ter respostas. Então, eu acredito que hoje o que a gente precisa aplicar no nosso tempo é isso, é o ensinamento genuíno da palavra de Deus para que a gente não se perca e não se embarace com as coisas do mundo, com o ensinamento, com os valores que o mundo tem para trazer, que a gente possa influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Eu achei interessante aqui na palavra da Giane, que ela falou ensinamento genuíno. A gente está vivendo, Micaías, uma época de que muitas igrejas com placas de evangélicas estão ensinando heresias. E quando alguém contesta isso, outras pessoas dizem, está ensinando heresia, mas está ganhando almas. É muito perigoso uma expressão como essa, porque que tipo de vidas estão sendo ganhas, ou que tipo de ensinamento, ou que tipo de doutrinação está sendo passada para essas pessoas que, não, está ensinando errado, ele está ensinando heresia, mas não tem problema. Olha quantas pessoas ele tem lá que está seguindo ele. Eu acho que é pior, né, do que você não ensinar, é pior do que você não ganhar, né? É melhor ganhar 2 e ensinar direito do que ganhar 1000 e ensinar errado, né? Com certeza. Então, inclusive, a gente pode até fazer aí um link entre essa situação dos ensinos que não são genuínos com essa questão dos ataques internos, né? Porque externamente, aquilo que vem do mundo, a gente corre o risco de aceitar, porque nós estamos num ambiente que pode nos influenciar. Mas quando a gente se fecha, como disse o pastor Paulo, e passa a combater esses valores invertidos, como disse a irmã Jeane, a gente continua correndo o risco de dar uma mexida aí no evangelho, né, para deixar uma coisa mais legal ou mais aceitável ou que dê mais resultado, entre aspas, né? E aí a gente perde completamente o propósito de Deus, porque não existe meio evangelho, né? Ou é ou não é, como diz o apóstolo Paulo, se mudar é anátema, é amaldiçoado, né? Então, realmente, nós vivemos em um tempo em que se faz muita, se valoriza muito, uma valorização equivocada, digamos assim, de resultados, né? Porque Deus, de fato, é um Deus de resultados, né? Mas a questão, como disse o pastor Paulo, estou ganhando almas. Na verdade, nós fomos chamados para pregar o evangelho e quem faz a obra é o Espírito Santo. Não que não tenhamos que ter estratégias, mas a mensagem, ela só pode transformar mesmo se for uma mensagem genuína. A mensagem que não é genuína, ela não transforma. Ela pode atrair, pode arrebanhar, mas vai arrebanhar pessoas que não são transformadas. E esse é um grande problema, né? Que nós podemos até estar nos fechando em relação a determinados ensinamentos, determinados valores que nós não estamos pegando do mundo porque nós estamos cientes dele, mas estamos falhando em outras áreas e isso é muito perigoso, né? É uma doença que vem de dentro, né? Exato. É mais perigoso do que uma doença que você pode pegar de outra pessoa, pode ser um câncer que começa lá dentro, né? Você não pegou de ninguém, mas vai te comendo por dentro. E é isso que pode acontecer com uma igreja que, como por exemplo, aceita aqui a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, pessoas que estavam ali dentro e começaram a distorcer a doutrina, inclusive encaixa bem com a doutrina de Balaão, porque o que Balaão fez? Balaão, ele fez uma proposta para ganhar dinheiro, né? Então ele falou para Balaque lá, depois que não deu certo amaldiçoar o povo, porque Deus não deixou ele amaldiçoar, né? A Bíblia diz, está lá em Números 31:16, que Moisés fala que pelo conselho de Balaão, o povo de Israel foi levado à idolatria e foi levado à prostituição, à imoralidade. Mas por que Balaão deu esse conselho? Porque ele estava de olho no dinheiro de Balaque, né? Então quando a igreja abre mão de seus valores para ganhar mais gente, ela está de olho no sucesso. E aí
vai tudo por água abaixo. A grande importância, né, pastor Micaías, de hoje, a gente buscar conhecer a palavra de Deus a cada dia mais, né? Incentivar, motivar, porque o meu povo se corrompe por falta de conhecimento, né? E hoje muitos, como o pastor Paulinho mesmo falou, muitos se deixam levar por outras doutrinas ou por falsos ensinamentos. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento real, né? Da mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus. Então, quando lhe falta esse conhecimento, qualquer coisa me atrai, né? Então, às vezes eu sou atraído ali está tendo uma cura, ali está tendo... Então, eu sou atraído por aquilo que pode me dar, aquele lugar pode me oferecer. Quando o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem é a mensagem da cruz. O que tem que me atrair é o sacrifício de Jesus, é o amor de Jesus que tem que me atrair a ponto de eu me render e ter ali um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, toda a igreja que ela não prega o sacrifício de Jesus ou que ela não traz como um ensinamento forte essa verdade da cruz, do sacrifício, tudo aquilo que quer, toda a doutrina que quer atrair por outras coisas, outras situações, é uma doutrina que a gente tem que tomar cuidado. É uma doutrina que a gente tem que ficar alerta, né? Então, por isso que cabe a nós, né, incentivar você, professor, incentive o seu aluno a estudar, a aprender, a buscar conhecimento acerca da palavra de Deus. É possível, meus queridos, que a igreja de Pérgamo estivesse vivendo essa situação sem saber que estava vivendo assim. Talvez, aos olhos deles, estava tudo bem, porque até tinha um mártir na igreja, alguém que tinha resistido fielmente à perseguição, e eles não estavam se dando conta do que internamente talvez estivesse acontecendo. Mas é muito interessante a gente observar que todas as cartas, Jesus vai dizer assim, eu sei as tuas obras. Muito importante a gente saber que Jesus, ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então é importante de vez em quando a gente perguntar para ele, e aí Jesus, como é que eu estou? Como é que nós estamos? Estamos no caminho? Estamos caminhando certinho? Porque a gente observa que ninguém erra porque quer errar. A gente erra porque às vezes não consegue acertar. A gente tenta acertar e não consegue. Então é muito importante a gente, nas nossas conversas com Jesus, pedir a Ele para nos ajudar a não andarmos errado, a não vivermos de forma equivocada. E dentro dessa carta aqui, então, até como disse o pastor Micaías, Jesus ele elogia, mostra as qualidades da igreja, depois ele chama a atenção destas coisas que não estão caminhando bem e ele dá a oportunidade, é onde ele vai fazer o conselho para a igreja e ele faz esse conselho para todas as igrejas e é muito bom nós ouvirmos e atentarmos para os conselhos de Jesus. E o conselho de Jesus está aqui no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então Jesus se apresentou lá para a igreja como aquele que tem a espada aguda saindo da sua boca, e agora ele diz aqui para que serve essa espada, ou para que serviria essa espada. E eu quero pedir aqui para a irmã Giane falar para nós um pouquinho dessa espada. Na verdade, pastor Paulo, quando a gente olha a espada na Bíblia, toda vez que a espada tem essa expressão, a espada nos remete à palavra de Deus. Então, quando a gente vai ver ali em Efésios 6, a armadura espiritual ali, a gente vai ver que aquela armadura ela tem vários elementos ali, né? E vários elementos de defesa. E aí a gente vê que traz também o elemento da espada da justiça, que é a palavra de Deus. Então, a gente só consegue vencer, e é isso que Jesus quer dizer aqui, que todas aquelas heresias, elas só poderiam ser vencidas, combatidas, através da verdade da palavra de Deus. Se a gente for ver no mundo espiritual, havia uma guerra ali espiritual. Era uma guerra espiritual ali naquela cidade, né? De falsas heresias, de pessoas ali tentando atrair, né, as pessoas que estavam na igreja para aquelas heresias. E como vencer tudo aquilo? Como vencer aquele combate?
aquele combate só poderia ser vencido através dessa espada, né? Que a espada é a palavra de Deus. Então, toda vez que a gente vê a espada, ela aponta para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade que vai combater toda a mentira. Quando a gente vê até o próprio Jesus, ele utilizou da palavra de Deus para combater, né? Quando Jesus foi tentado lá em Lucas 4, né? O diabo foi ali tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus para combater ali as investidas do diabo. Então, tudo que o diabo trazia ali para Jesus, ele combatia com a palavra de Deus, né? Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Somente com a palavra, somente a palavra de Deus pode combater todas aquelas heresias que estavam sendo pregadas e tentando atrair ali o povo. Importante observar que Jesus dá esse conselho, ele está dando uma oportunidade, arrepende-te, que é mudança de mente, metanoia, aqui nesse texto, mudança de mente, mas além da mudança de mente, é um convencimento, a mudança de atitude também. Eu não posso me convencer só mentalmente e não mudar de atitude. E é interessante que Jesus diz assim, arrepende-te, é uma chance, muda, estou te mostrando o que você está fazendo de errado, porque quando não, em breve virei a ti. É como se ele estivesse dizendo assim, vamos prestar contas, né, Miquel? Vai chegar a hora da prestação de contas. Então arrepende, porque nós vamos nos encontrar. E aí eu vou batalhar contra eles quem? Contra quem está andando errado. Contra aqueles que não estão andando de acordo com aquilo que é previsto pela palavra de Deus. Então, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Muito bem apresentado aqui pela irmã Giane, falando que é a palavra de Deus, que é uma palavra que ela serve de apresentação de quem é Jesus, de convencimento das pessoas, mas também é uma palavra que ela própria acaba julgando, Micaías, e condenando a pessoa caso a pessoa não faça o que Jesus está aconselhando aqui, caso a pessoa não se arrependa, né? Exatamente, e por isso que essa espada é apresentada aqui no versículo 12 como uma espada aguda de 2 fios, né? Então, por quê? Porque 2 fios? Porque tanto a palavra de Deus traz bênçãos, como traz condenações. Para aquele que segue os princípios da palavra de Deus, a palavra de Deus é uma bênção. Mas para aquele que rejeita, vai cair na condenação. Por isso os 2 fios, né? É uma palavra que tanto traz salvação, quanto traz o juízo de Deus. Então, é interessante nós vermos isso, que também Jesus fala aqui, ó, como já foi lido no versículo 16, batalharei contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus vai simplesmente aplicar os juízos que estão na palavra de Deus. Que, na verdade, a continuação do livro do Apocalipse, né, vai mostrar quais são os juízos de Deus que virão sobre os ímpios. E tudo isso, então, é cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, tudo que Jesus ele está falando ali para a igreja, como já foi dito aqui, é para observar a palavra e obedecer a palavra. Porque obedecendo a palavra, vai ter o sucesso de acordo com as promessas da palavra. E desobedecendo a palavra, vai ter a condenação de acordo com a própria palavra, a espada que vai fazer e que vai julgar cada um ali. E dentro dessa recomendação de Jesus para que haja arrependimento, ele ainda faz um outro alerta, né, no versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está fazendo uma recomendação, um conselho, um aconselhamento para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. E ainda ele reforça esse aconselhamento dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí depois, como todas as cartas, tem promessa para quem vencer. E essa é a parte maravilhosa, porque Deus não é um Deus que não galardoe, né? Ele sempre é um Deus abençoador. E em todas as cartas também tem aqui a promessa de bênção para aquele que vencer. E quem é o que vence? É aquele que ouve
a mensagem, aquele que acata a palavra e que persevera até o fim. E aqui nessa carta, a promessa ao que vencer é uma promessa de cuidado, uma promessa de provisão. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então existe aqui, como em todas as cartas, existe uma promessa de bênção para aquele que for um vencedor, não pelas próprias forças, mas pela força do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nós conseguiremos, como está registrado aqui nessa carta à igreja de Pérgamo, nós conseguiremos vencer tantos os inimigos externos, Micaías, quanto os inimigos internos. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa capacidade, mas é com mudança de mente e com ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo, né? E é interessante que Jesus fala, ao que vencer. O Antipas, ele venceu. Só que ele venceu como? Morrendo. Não é? Então, é interessante nós vermos que na lógica de Deus, na lógica da palavra de Deus, não vence aquele que ganha a guerra fisicamente, não, vence aquele que persevera, não é? Então, a nossa vitória é manter a nossa fidelidade, mesmo que seja até a morte. Então, o vencer, a gente precisa mudar o nosso conceito, porque muitas vezes nós estamos até preocupados não, até esperando um triunfalismo da igreja, né? Quando a gente vê no livro de Apocalipse que a igreja está sofrendo perseguição e em momento algum Jesus fala, vocês não vão morrer mais, isso não vai mais acontecer, vocês não vão sofrer, não. Porque servir a Deus no mundo onde nós vivemos realmente implica sofrimento. E aquele que resiste às tentações, resiste à possibilidade de dizer não ao sofrimento, para dizer sim à tentação, não é? Esse aí é o que vence. Então, é interessante nós notarmos isso e e refletirmos sobre se nós estamos dispostos a realmente mantermos a nossa fé, mesmo que seja o preço da nossa vida. Porque, como já disse o pastor Paulo, nós não sofremos uma perseguição aberta no Brasil, uma perseguição velada. E muitas vezes nem essa perseguição velada nós estamos suportando, né? Imagine se fosse uma perseguição mesmo de mandar a gente ou para a cadeia ou para o fuzilamento, né? Então, vencer significa o quê? Ser fiel até a morte. Se a gente for ver também, eu acho que a grande importância, o pastor Micaías tinha falado da comunicação do início, né? Que Jesus começa com elogio, como que vem ali e depois traz a repreensão, né? Mas eu acredito que o ponto final aqui é essa promessa mesmo, porque todo esse discurso, essa carta que é escrita, o grande objetivo final é isso. É que a igreja saia vitoriosa, que a igreja vença. E não uma igreja vitoriosa e triunfante nessa terra, mas uma igreja que vença e alcance, né, o seu alvo principal, que é um dia estar com o Senhor eternamente, morar com Deus. Então, tudo que Jesus traz e tudo que ali João escreve, tanto o elogio, quando ele traz a repreensão e o conselho de arrependimento, tudo é exatamente para isso, ó. Para que vocês alcancem o objetivo final, para que vocês cheguem no final e alcancem a promessa. Então, eu acredito que essa carta aqui, ela fecha com essa promessa em todas, né? E é até interessante a gente ver por causa exatamente nisso, né? Que essa estrutura dessa carta de elogio, repreensão, conselho e promessa, não são todas. Nem todas têm o elogio e nem todas têm a repreensão, mas todas têm a promessa. Todas, porque o objetivo é que a igreja alcance a promessa, né, de estar um dia com o Senhor. Então, que nós possamos pensar nisso, né, mediante a todos os desafios que nós temos, se for necessário nós nos arrependermos também, que a gente se arrependa, mas que a gente alcance a promessa.
Tem um fato interessante também, que esse maná escondido aqui, existia uma tradição entre os judeus que existia um pote, né, com maná dentro da arca. E aí a tradição diz que quando o templo foi destruído, em 586 a.C., destruído pelos babilônios, então Jeremias pegou esse maná escondido lá e esse maná estava escondido, né? E nunca mais apareceu. E é interessante que Jesus faz essa referência, né? Aquele maná escondido lá, quem vencesse teria direito de comer o maná, que na verdade está falando a respeito, é uma referência ao próprio Jesus, comunhão com Jesus, né? Mas é interessante que Jesus faz uma referência, né, a esse maná escondido que ninguém sabia mais onde estava, mas é algo assim que para os leitores de João era algo extremamente, digamos assim, inesperado você poder ter acesso a esse maná, né? Ou seja, algo assim totalmente glorioso, maravilhoso, aquilo que Jesus estava falando. E a pedra branca com o nome escrito, eu li um comentário que eu achei bem interessante, que falava que os romanos, quando a criança nascia, o pai ia lá e escrevia, né? Hoje a gente tem por costume aí ter a certidão de nascimento, e os romanos iam lá e escreviam o nome da criança na pedra, identificando que o filho dele havia nascido. E aí eu vi uma aplicação, né, que traz isso, que essa pedra branca que nós vamos receber escrita com um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, exatamente o Senhor está dizendo assim, ó, você é meu filho, sabe? É essa declaração, essa pedra branca simboliza isso, a certificação de filho de Deus. Eu achei muito interessante esse comentário e essa leitura que eu vi. Uma outra aplicação também que eu estava vendo, Giane, a respeito da pedra branca, é quando de um julgamento, né, então vai se aplicar a sentença. Então, se a sentença for de absolvição, entrega-se a pedra branca, e se for de condenação, uma pedra de uma outra cor, né? Então, assim, também falando da salvação final, do livramento de condenação. De qualquer forma, a gente não sabe efetivamente, né, a que João estava se referindo, a essa pedra branca e também a esse maná escondido, mas certamente que se é uma promessa para vencedor, eu quero para mim. Se é uma promessa para vencedor, eu quero para mim. Se Jesus está fazendo essa promessa, certamente. A gente vê esses comentários, essas especulações, mas o certo é que quem recebeu essa carta entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo através do João, quando estava ali na ilha de Patmos. Então nós chegamos, irmãos, ao final desse comentário. Temos aqui a aplicação do texto, mas que a gente já foi fazendo ela no decorrer da lição, né? A gente já foi fazendo a aplicação, mas queríamos ouvir aqui uma conclusão, a manifestação final dos irmãos, né, a respeito da importância dessa lição de hoje. Bom, o que eu gostaria de destacar aqui, fazendo referência à aplicação do texto, é que, de fato, tudo isso que nós estamos lendo, estudando, e o que nós, como professores, também devemos transmitir para os nossos alunos, é que todas essas cartas que foram escritas para estas 7 igrejas que nós estamos estudando, têm paralelo com as situações da nossa vida, né? E, obviamente, que nós precisamos estudar e pedir para que o Espírito Santo possa nos mostrar qual a aplicação pessoal que nós devemos fazer. No caso aqui, o que o comentarista destaca é que é uma pergunta que ele faz aqui, né? Quando a igreja começa a flertar com o mundo? Quando a igreja começa a perder a sua capacidade de influenciar e começa a ser influenciada? Então ele coloca aqui 3 pontos que eu não vou discorrer, mas eu vou apenas citar, que é que quando o crente troca a palavra de Deus pela filosofia mundana, que já foi dito aqui, que é algo muito perigoso nós sermos atraídos pelos pensamentos, pelas ideias, pelas ideologias dos formadores de opinião. Nós devemos manter a nossa base da nossa vida, do nosso comportamento, como diz que a Bíblia é a nossa base de fé e de prática, não é? Mas para isso nós precisamos ter relacionamento com Deus, não é simplesmente ser fiel à palavra de Deus por uma questão de seguir uma religião. Então, quando nós temos o nosso relacionamento fortalecido com Deus, então nós entendemos
a proposta de Deus para a vida do ser humano e a gente não se contamina com a filosofia mundana. E outras duas coisas que ele coloca aqui é que quando o crente se adapta aos valores que o mundo impõe e quando o crente relativiza a prática do pecado, que está tudo relacionado, né? Então, que nós possamos, essa é a palavra final que eu quero deixar aqui, que nós possamos entender que o chamado de Deus para nossas vidas é para nós vivermos realmente de uma forma compromissada com a sua palavra, independente do que o mundo está falando, independente do que o mundo está pensando, independente do que o mundo está afirmando, nós, por termos esse relacionamento com Deus e realmente sabermos que Ele transformou a nossa vida, nós temos que ser fiéis e é assim que nós vamos influenciar o mundo. E da mesma forma que a igreja de Pérgamo estava num lugar totalmente hostil ao Evangelho, nós também estamos. Portanto, nós precisamos ter essa consciência, ter essa coragem, ter essa atitude. Irmãos, eu quero concluir com um testemunho pessoal meu, na verdade, referente a essa palavra. Eu tenho um grupo que chama Devocional Entre Amigos. E nós fazemos um devocional todos os dias e cada amigo lança ali uma palavra. E um dia chegou o meu dia, né, do devocional. E era o meu dia ali de escrever o devocional no grupo. E me trouxe uma certa preocupação no que escrever. E aí o Senhor me fez lembrar dessa palavra, né, de Apocalipse 1:1, que fala da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor ministrou no meu coração sobre Apocalipse 1:1 e foi isso que eu passei para aquele grupo, né, naquele dia. Falei do relacionamento que João atingiu com Deus a ponto de receber do Senhor segredos, né, mais profundos de Deus, né, revelações que ninguém tinha antes recebido, mas João atingiu um relacionamento tão grande que o Senhor confiou a ele. E aí eu trouxe ali que nós possamos também, né? Eu queria trazer ali para o grupo que levar a eles terem esse interesse de atingir esse relacionamento, ao ponto do Senhor também confiar em nós e nos revelar. E aí, depois desse dia, eu continuei lendo o Apocalipse. E aí eu fui lendo as 7 cartas do Apocalipse, isso aconteceu no final do ano passado. E lendo as cartas, eu observei, né, exatamente essa estrutura que tinha de elogio, de repreensão, de conselho e de promessa. E congregando na igreja do Cristina, eu cheguei até a comentar com uma pessoa, né, eu falei assim, havia um contexto ali, né, que o Senhor escreve para cada igreja. E olhando para o contexto da nossa igreja, o que será que o Senhor falaria para a igreja do Cristina? E eu comentei aquilo e ficou. E aí depois, um dia eu estava lavando louça. E aí o Senhor falou assim para mim, olha, Giane, não é nada acerca do Cristina, mas é sobre você como igreja. Hoje você não tem mais João, mas há o Espírito Santo sobre a sua vida. E olhando, né, dando ouvidos à voz do Espírito Santo, qual o elogio, qual a repreensão, qual o conselho que o Senhor traria para você. E eu chorei muito aquele dia lá, chorei mesmo e falei para o Senhor coisas que eu precisava mesmo melhorar. E aquilo me veio, foi um testemunho pessoal meu. E depois eu tive a oportunidade de pregar na igreja do Cristina, e essa palavra estava tão forte no meu coração que eu preguei sobre isso e quis levar a igreja também, a deixar o Espírito Santo ministrar ali no coração de cada irmão, como igreja do Senhor, qual que era o conselho, qual que era a repreensão, né? O que o Senhor tinha para falar para nós. E aí, como veio, eu fiquei sabendo que o Ministério de Santo André ia falar sobre, no trimestre, as 7 igrejas da Ásia. E eu entendi, pastor Paulinho, sabe? Veio uma hora que o Senhor falou para mim, é sobre isso que eu quero falar. E quando eu recebi a oportunidade de estar aqui, eu pensei que eu não poderia concluir com algo diferente do que o Senhor tinha ministrado para mim, que eu tive a oportunidade de ministrar para a igreja do Cristina e hoje estou tendo a oportunidade de falar para vários irmãos. Que a gente, enquanto igreja pessoal, cada um de nós que somos a igreja do Senhor, que nós possamos deixar o Espírito Santo, nós não temos João, mas há um Espírito Santo que habita em mim e habita em você. E que você possa deixar o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida, né? Se há um elogio, se há uma repreensão, se é necessário se arrepender, mas que para que você alcance a promessa, né? É isso que eu tenho para dizer para você. Há uma preocupação maior do Senhor em tudo que foi escrito
era que a igreja alcançasse a promessa. Então, a preocupação maior do Senhor é essa, que nós alcancemos a promessa, que nada tire o nosso foco, que nenhuma doutrina contrária, que nenhuma situação contrária, que nada possa tirar o nosso foco e que nós possamos alcançar a promessa. É isso que eu quero deixar para você, meu querido. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais esta aula e agradecer ao pastor Micaías, a irmã Giane, pela participação de cada um deles aqui e deixar como advertência final da nossa parte aqui é que você tenha cuidado com os ataques externos, mas não também tire a atenção de um possível ataque interno. Como disse a irmã Giane aqui no seu testemunho, nós individualmente precisamos, cada um por si, avaliar a si mesmo e perguntar ao Senhor o que é que Ele espera de nós, o que é que precisamos mudar, o que é que precisa ser alterado na nossa vida. Nosso desejo é que tudo aquilo que foi compartilhado sirva de auxílio para você, professor, poder preparar a tua aula, que Deus ele possa te usar de uma forma poderosa. Não esqueça de estudar a sua lição, a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Também de ter a sua Bíblia, como a gente sempre diz aqui, mais de uma versão de preferência, para que você possa comparar os textos e também ter um bom dicionário e comentário bíblico também, para que você possa dar uma aula abençoada para os seus alunos. Que o Senhor possa te usar de uma forma poderosa e especial e que você seja uma ferramenta de Deus para moldar pessoas na sua jornada, na sua caminhada. Nós vamos fazer uma oração e estaremos já encerrando este momento de comentário da palavra do Senhor. Pai Celestial, nós queremos te bendizer por esta oportunidade maravilhosa concedida a nós, de estarmos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que foi dito, que foi compartilhado nesta ocasião, possa ser útil, Pai, para os professores da Escola Dominical no preparo das suas lições e que eles sejam, Senhor, de uma forma poderosa, instrumentos em Tuas mãos, para que a nossa igreja, Pai, cada dia mais esteja edificada, instruída na Tua palavra, que possamos estar atentos, Senhor, a todo ataque do nosso adversário, toda seta lançada contra nós e também, Senhor, qualquer possível situação de adversidade interna, que o Senhor venha falar conosco e que nós possamos estar atentos e alertas e possamos nos arrepender, Pai, porque nós queremos as promessas de vitória e dos vencedores em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.